Matheus, um dia você consegue, mano, tenho fé. Mas vamos lá. Ai, meu Deus. Bleach, o segundo lugar que marcou uma geração. Videozinho do Engine Lobo. O ano é 2011. Você está no seu ensino fundamental e todo dia, depois de sair da escola, você chega em casa, liga o seu computador com a sua internet não tão potente, talvez até discada, e visita o Não Entendo, seus sites parceiros de memes. E chega uma hora depois, você acha que está na hora de assistir animes. Aquela mídia divina que você acompanhava quando passava na TV aberta, mas agora quer expandir nela, quer conhecer mais sobre. E você está quase alcançando Naruto. Você começou Naruto Shippuden e ainda tem uns vários episódios pela frente. Mas a rotina, ela é inimiga da felicidade. E você quer expandir. Você quer conhecer novos animes. Para quando você for nos seus eventos de anime de cidade pequena, você poder espanjar o seu conhecimento para os dois amigos que vão com você. Exatamente. E uma vez, em um desses eventos, você vê um Luffy! adolescente com princípio de barba usando um chapéu listrado, um chapéu branco e verde que não é dividido exatamente no meio. E pergunta para os seus amigos se eles sabem de onde é aquilo. Eles não sabem. E você vai perguntar para o adolescente. E ele, da forma mais elitista possível, te responde que é de um anime chamado Bleach. Todas as crianças assistem Naruto, mas apenas aquelas pessoas de cultura que buscaram ir além conhecem Bleach, a nova sensação do momento. O próximo anime que irá durar por mais de uma década. E vai lá, você, no próximo dia de rotina, procurar onde assistir Bleach online. E começa a sua jornada. Bom dia! Bom dia! Seja bem-vindo ao que não é tanto uma análise de Bleach, mas sim um remember do porquê esse anime foi tão importante para mim e provavelmente para muitas outras pessoas que queriam expandir no mundo dos animes, ir além de Naruto. Bleach é um anime muito interessante de se pensar sobre, porque ele foi de herói para nada no seu tempo de vida. Ele começou muito popular, sendo essa alternativa para a coisa mainstream da época, e acabou sendo muito esquecido, com uma popularidade baixa na época do arco dos Fullbringers, motivo pelo qual o anime foi enfiado no freezer até agora. Os arcos ficaram repetitivos, o Ichigo era tudo que podia ser no anime, ele era Hollow, ele era Vizard, ele era Fullbringer. Se enfiassem um cearense na história, a cabeça do Ichigo inchava, mas enfim, eu gostei de acompanhar Bleach. Era algo novo, além do Naruto e Elfen Lied, que eu também assisti na época. Eu já começava a montar repertório. Eu assisti 3 animes ao invés de um só. 4, na verdade. Nessa época eu tinha assistido Naruto, Elfen Lied, Yu-Gi-Oh! E agora Bleach. Death Note foi um pouco depois. Death Note eu já tava na minha adolescência edgy. Bleach era uma obra escrita por Tite Kubo. Você, quando era mais novo, achava engraçado esse nome dele. Você imaginava ele como um cubo e tal. É uma história que dividiu a grade da Shonen Jump com lendas. E conta a vida de um menino de cabelo laranja chamado Ichigo Kurosaki, que um belo dia quase morre para um espírito chamado Hollow. Faz um pacto com uma caçadora de Hollows, que é tipo uma ceifadora, é literalmente isso, chamada Rukia Kuchiki, para trabalhar no lugar dela e nenhum dos dois morrerem.
Fast forward, o anime virou um shonenzão de luta de espada, no qual eles precisam derrotar um cara malzão chamado Aizen. Esqueci o sobrenome dele. Gente, qual que é o sobrenome do Aizen? Aizen, cara do mal! Sousuke! Isso é uma versão extremamente resumida da história, mas tem duas E porque coisas foi ele o autor do anime. Bleach. Ele escreveu Uma delas Bleach é pensar e que assistiu você também não depois. percebe, enquanto assiste, como o character design evolui no Sim. decorrer do anime. E a outra é pensar em como a história muda de rumo. Nossa, vira outra depois coisa. do arco da Soul Society. Sim. Virou um shonenzão de luta. Muito bom, mas virou. E digamos que se você queria uma história sobre caçadores de espírito, tocando levemente no sobrenatural, mas ainda mantendo um cotidiano, você passou fome por vários anos. Mas independente disso, quando eu era mais novo, eu não tava nem aí pra construção de enredo. Eu só queria ver lutinha e Bleach me deu tudo o que eu queria. Foi muito bacana de se acompanhar. Exceto pelos filmes e arcos fillers, que tiveram vários, e eu realmente não vi, porque eu não tinha paciência. Até hoje eu não vi, nem os filmes nem os fillers. Logo quando o arco dos Bounties vira filler, eu juro pra vocês, foi algo no nível de... Era 1 da tarde, eu tava vendo o episódio, carregando bem devagar lá na internet. Começaram a explicar que bounties eram tal coisa e tal coisa. Eu apaguei. Eu acordei, era 1h24 e tava tocando a ending do episódio. Eu dormi assistindo esse episódio. Você já dormiu assistindo um episódio de anime? Não. Eu já. E foi com este episódio. Eu geralmente saio do episódio antes. Depois disso, eu pulei todos os fillers de Bleach. Mas apesar dos fillers questionáveis, existiam em Bleach coisas que te incentivavam a manter o interesse e se aprofundar na história. Inclusive, uma das coisas que eu acho que Bleach fez muito bem e marcou toda a geração de shonen que veio depois dele foi a briga de organizações. Pega Naruto, por exemplo. Quantas organizações formadas assim, com um rosto e que todo mundo conhece os membros, a gente tem lá? Só a Akatsuki. Agora pega Bleach. Você tem os esquadrões da Soul Society, com os capitães, vice-capitães e alguns membros. Você tem os espadas, que todo mundo da época conhecia. Você tem os Vizards, depois você tinha os Fullbringers. São grupos que, se você conhece um deles, você vai acabar pesquisando sobre todos os membros. E quando você era mais novo e queria se aprofundar em alguma história, esse era o jeito mais fácil de fazer isso. Você aprendia sobre Akatsuki Naruto, via lá na wiki todos aqueles membros e ia nas páginas dele ler mais sobre eles e tomar alguns spoilers pesados no processo. Mas agora você multiplica isso por cada organização que Bleach tinha. Era muito legal. E tanto que depois de Bleach você pode ver, todo shonen vai ter pelo menos 2 organizações, 2 grupos do mal, ou do bem até, que você vai tendo vários membros carismáticos, cada qual com a sua individualidade. E não eram só os personagens de Bleach que tinham muita personalidade. Uma coisa muito interessante que Bleach também fez foi dar personalidade para os poderes. Nossa, sim. Tanto que isso rende até um arco filler lá pro final do anime. E era muito marcante você ver os poderes na tela, cada um bem diferente do outro. E você conseguia guardar eles, porque eles tinham nomes e personalidades distintas. Cada um funcionava de um jeito, cada Zanpakuto era diferente uma da outra.
Tinha Zanpakuto que virava vento, Zanpakuto que esticava, Zanpakuto que era quadrada. E você realmente estudava os poderes. Que se dane estudar figuras de linguagem pra língua portuguesa. Não, você tinha que entender que o Hitsugaya tinha uma Zanpakuto de gelo e o nome dela era... Caramba, esqueci o nome da Zanpakuto do Hitsugaya. Hyorimaru! Hyorimaru! E daí, sem pesquisa nenhuma, você pelo menos lembra o que vários poderes faziam. Você lembra da Zanpakuto de ilusão do Aizen? Você lembra do Megazord gigante do cachorrão? Isso é uma espada. Você lembra da zona nula do Tosen? Você lembra da espada inverte Foda. tudo do Hiraku Shinji? Braba demais isso aí. Você lembra da Senbou Sakura Kageyoshi? Braba. Bonita pra caramba do Byakuya? Isso tudo sem nem entrar nos nomes espanhóis das Resurrections, que a gente achava legal, porque parecia português na época. E tudo isso te ajudava a se aprofundar no negócio, sabe? E além de quando era muito legal lá nos Anime Quiz, quando alguém perguntava qual era o nome da Resurrection do Ukiyoha, você ia lá dizer com toda a pose e certeza: Aprisione, Murciélago. E outra coisa que é importante ter essas organizações de enredo é porque essas organizações costumam seguir com uniformes. Sim. Ter um uniforme, um padrão para todos os personagens de um certo grupo, de uma organização, é importante porque facilita a cosplay. Um kimono da Soul Society servia para 30 cosplays de Bleach. E naquela época isso era importante porque ajudava a marcar uma identidade visual para aquele anime. Nos eventos lá, as pessoas viam 30 cosplays diferentes com o mesmo kimono e perguntavam: olha, de onde é isso? O chapéu do Urahara também ajudou a marcar essa identidade visual, como eu falei no começo do vídeo. Quantas vezes você já viu aquilo nos eventos de anime com uma plaquinha de beijo grátis? Naruto já tinha os hobbies da Katsuki, as bandanas, mas você já estava cansado disso na época. Você queria uma segunda opção. Daí você colocava os haoris por cima desses kimonos e nossa, existia a uniformidade dos uniformes. Mas cada personagem tinha aquele detalhe aqui ou ali que deixava ele diferente dos demais da Soul Society. Como era o caso dos haoris de capitães. Até hoje eu não sei identificar qual haori é de quem. Mas nossa, isso foi um princípio de individualização que seguiu para, por exemplo, Kimetsu no Yaiba. Hoje em dia, você sai no shopping e você vê crianças com haori de Kimetsu. Na minha época, você só tinha 2 namorados fazendo cosplay do Hitsugaya e da Rangiko, e você tinha 30 adolescentes frio e calculistas se achando o rei da cocada preta com o kimono e o haori rasgado do Zaraki. Eu queria ser um deles. Mas com o tempo isso foi aumentando. A cultura foi disseminando. Daí surgiram os cosplays de Renji, Rukia, os cosplays muito bons de Mugetsu. E isso tudo eu não falei da parte mais importante do anime. Você sabe qual é a coisa mais importante pra um shonen de lutinha? Isso mesmo. A luta. Cara, eu vou fazer uma confissão aqui. Eu assistia Bleach escondido. Desculpa, mãe, mas em minha defesa, minhas notas nunca caíram por causa disso. Eu assistia antes do meu horário no computador, porque tinha dia que eu não conseguia esperar. Eu queria muito ver que fim levava a luta. Porque, vamos concordar que se tem uma coisa que Bleach fez muito bem, até hoje você lembra, são as lutas simbólicas do negócio.
Eram umas ampácutas simbólicas com nomes, aqueles cortes, golpes que levavam metade do cenário junto, aquelas evoluções escalafobéticas de Escalafobéticas? que os personagens tiravam do bolso. E tudo isso você costumava ver direto em AMV no YouTube. Aquela época ainda tinha AMV, não tinha problema de direito autoral. Se alguém quisesse upar a luta do Zomari contra o Byakuya com essa alta samba tocando no fundo, dava. Tem várias porradarias simbólicas em Bleach que você pode lembrar. Tem o Ichigo contra o Byakuya no final do arco da Soul Society. Ichigo contra Green Joe nas 30 O vezes Kyoga. que eles lutaram. Saraki contra Noitra. Caramba! O Ryu contra Sayel, que tem particularmente um momento da luta. Ah, legal. Envolvendo o peixe Guatichi. Nossa. Que por mais que eu queria esquecer até hoje, eu não dei conta de esquecer. Ninguém esquece. Ichigo contra Yukioha, velho. Aquela, nossa, roloficação do Ichigo. Uau! O arco de Karakura falsa, com aquelas 1001 lutona porradaria franca simultâneas. Tudo digno de AMV. Bleach também tinha uma quantia considerável de mulherão, não vou negar isso. Mulher é foda. importante pra elevar ele no meu conceito de pré-adolescente. Mas também tem uns homens bonitos. Na verdade, o character design de Bleach é bonito. É, bem bonito. O Chichikubo não era modesto sobre as escolhas de outfit pros personagens dele, todo mundo sabe. A história virou shonen de lutinha no meio do caminho. Virou. Mas, como eu falei, eu não tava nem aí. Era muito legal de ver as lutas, principalmente lá pro final de Bleach. O anime pegou uma época muito interessante de animação. O período entre os anos 2000 e os 2010. Saindo daquelas animações de lutas paradas, que só os efeitos de tela faziam a luta acontecer, com aquelas lutonas escalafobéticas que o orçamento elevado do anime no seu ápice permitia. Foi talvez a melhor época do estúdio Pierrot. E você pode confirmar isso no YouTube mesmo. Se você for ver as aberturas de Bleach, que a Crunchyroll upou oficialmente, você pode ver que as primeiras são em 4:3 e depois da sétima já vira 16:9 a resolução. Também é legal pensar que o meu primeiro episódio de anime em HD 720p, uau, foi o 271. O começo da luta do Ichigo com o Kyoha. Eu lembro até hoje de tão legal que foi. Tudo isso somado foi o que, na minha opinião, fez Bleach ser relevante por tempo suficiente para ele marcar chão e testar fórmulas pros shonens de sucesso de hoje em dia. Kimetsu com a uniformização, Jujutsu com modelo de trama, talvez até um pouco de Chainsaw Man com as porradaria no meio de cidade real. Eu realmente sinto que o shonen moderno tem sua principal inspiração em Bleach. Mas essa influência no gênero foi tudo que Bleach fez de simbólico. Não teve mais nada importante que marcou a época. Não. As músicas do anime? Eu acho que tem uma ou duas que são legais. Desculpa, gente. Eu não consigo mentir. É mais forte do que eu. Eu preciso fazer isso! Vai! So baby, now you feel like number one. Tem um carro de som passando na minha rua. É agora que eu empolgo. Eu não lembro o resto. Essa quarta opening é quietinha, mas eu acho ela legal também. E o Mani Mademita Yona Sweet Love, eu não lembro o resto, mas essa também é boa. Oreta. Eu gosto tanto da Lones que eu não gostava dessa After Dark. Era pirraça mesmo. Ninguém mandou entrar no lugar da minha opening favorita. Sempre pulava After Dark. Mas é interessante pensar que ela é de Asian Kung Fu Generation,
que também fez uma opening famosérrima de Naruto. Uhum. Uma tal de... Haruka Kanata. Não sei se você lembra. É. E com isso, nessa época você já conseguia reconhecer uma banda em animes diferentes. Você já começava Legal. a ligar as coisas e afundar no poço do J-Rock, que alguns de nós estão lá até hoje. J-Rock e J-Pop Essa daqui até é hoje. de arco filler. Eu não tenho apego emocional, não. Down, down! Down, down, down! O visual de Canônica é uma zona bonita, mas eu gosto bastante da outra. Ai, que raiva. Qual que é essa aqui? Cara! Nossa! Eu gostava um pouco do visual dessa opening. Só um pouco. Arco filler, pulei. Charge! Não sei o que. Shizukari, essa opening te deixa triste. Mais uma opening de arco filler. Desculpa, eu realmente não vi, eu não vou mentir. Nossa, essa última! Bira, hira, hira, kokoro no... Tá bom, não posso cantar mais, mas sabe aquela música que você atrela a um sentimento, a um momento importante da sua vida? Eu faço isso com a Harukaze. Ela... Eu vi essa parte de Bleach num momento muito marcante da minha vida. E Bleach virou meu anime de conforto nessa época. E por isso eu tenho um apego emocional com Harukaze. Eu gosto um pouquinho das músicas e das openings de Bleach. Eu não sei se deu pra perceber. Pouquinho. E eu não assisto o ending. Mas eu preciso fazer uma menção honrosa. Eu também dificilmente vejo. Ah, não tem como. Muito obrigado, Animax. Verdade, eu comecei vendo Bleach na Animax também. Até hoje, quando eu penso no Ichigo, eu penso na voz do Fábio Lucindo. Nó. Encaixou demais. Todas as openings de Bleach que são boazudas, a OST incrível, junto e principalmente com a Number One, Nossa. marcaram lutas uma época inteira. Você conseguia reconhecer fácil as músicas de Bleach nos anime da vida, que o pessoal cantava mal que nem eu, mas era feliz cantando. Tem as openings que eu não sou apegado, mas eu acho que música ruim em Bleach é difícil. Sim. Eu não lembro de nenhuma. Bleach foi um anime muito estiludo. E eu acho que não tem lugar no qual isso é expresso melhor do que nas openings. Naquela época, eu acho que era muito difícil ter um anime que brincava tanto com visual quanto Bleach fazia. Os name cards também eram muito legais. E sabe, quanto mais eu penso sobre Bleach, mais lembranças boas eu tenho. Inclusive, e principalmente, que procurar sites para ver ele de maneiras não tão legais online foi onde eu fiz os meus primeiros amigos virtuais. Caralho. Gente que eu conheço e gosto até hoje e revi em São Paulo recentemente. Foi o que abriu minhas portas para ver que anime ia além de Naruto. Claro, Naruto é importante pra mim de outras várias formas que eu pretendo falar algum dia. Mas foi Bleach, a segunda opção, a Ipanema pras Havaianas, que é a obra do Kishimoto, que me expandiu nesse mundo que eu gostei tanto e de certo modo moldou a minha vida. Apesar dessas boas lembranças, eu não lembro tantas coisas do anime quanto eu gostaria. Mas eu vou ver esse último arco de Bleach com todo o gosto do mundo. Assistir um shonen de lutinha, sem ter vergonha de saber que ele é isso. E pouca coisa além disso, é maravilhoso. É verdade. Como eu já falei antes, tem vezes nessa vida que a gente só precisa ver personagem de desenho caindo na porrada. É, porque é satisfatório. Talvez eu me divirta assistindo como eu me divertia na época, mas provavelmente vai ser uma experiência bem diferente do que era assistir Alvejante 11 anos atrás.
Tipo quando você lembra de um jogo antigo que marcou a sua infância e baixa ele hoje em dia e você simplesmente não se diverte tanto quanto na época dele. Acontece. Mas pensa aqui comigo, quem foi que disse que mudanças de perspectiva precisam ser ruins? Pra mim, nessa vida, não tem nada mais interessante do que perceber como você consegue interpretar a mesma coisa de maneiras diferentes em diferentes pontos da vida. Isso mostra que a gente cresce, muda, não fica parado na mesma opinião, ou no pior dos casos, mostra que a gente pelo menos ainda tá vivo, o que pra 2022 é uma senhora conquista. Talvez algo que te fazia feliz antes não te faça feliz hoje em dia. Mas, da mesma forma, talvez algo que te fazia triste antes não te afete tanto atualmente. Sim. E mesmo que nada te faça feliz hoje em dia, que é uma possibilidade. Enquanto você estiver vivo, você ainda tem a chance de achar felicidade em algo. Seja um desenho japonês da década passada que voltou dos mortos. Seja um dos vários shonen modernos que ele ajudou a moldar. Ou qualquer outra coisa. Lembranças felizes são importantes não só pelo valor opioide. O valor de você sentir felicidade nostálgica por coisas que já passaram para anestesiar a dor do presente. Elas também servem para você lembrar que é capaz de ser feliz. Para você ver o quanto você evoluiu, mudou nesse tempo. Ter uma noção melhor de onde você quer chegar. Talvez você nem assista anime mais por causa da rotina. Talvez você só lembre vagamente do nome de Bleach. Talvez você tenha aguardado pelo final todos esses anos. Talvez você tenha se esquecido de lembrar, assim como eu. Independente, eu acho que pra gente vai ser muito interessante ver no presente o final de algo passado e pensar no que a gente consegue tirar disso pro futuro. Vai ser uma fase da nossa vida que vai se encerrar. E o legal de quando as coisas acabam é que algo novo sempre começa no lugar. Por isso tudo, eu acho que essa lembrança de Bleach agora vai ser importante não só pra mim, mas pra toda a geração que, assim como eu, foi marcada pelo eterno Vasco dos desenhos japoneses. Vasco. Muito obrigado por fazer parte da minha vida, Bleach. E a você, muito obrigado pela atenção. Fofo. Vasco Lord. Vídeo fofo, vídeo fofo. Cute. Cute, cute. Traficante idol. Nossa, como eu tô com sono, chat, meu Deus. Tô desde manhã com sono. Protagonista de shonen. Estranho acabar não acabar o vídeo de uma forma mais ativa. Fofo. Acabou-se. Acabou-se, chat.